Voltamos aqui. Vamos ver se o pessoal volta. Cadê a galera? Tá faltando um rockzinho aqui, né? Aí o pessoal já tá entrando. Vou deixar aqui como. Aí, ó. Gente, quem for entrando aí, ó, dá coraçãozinho aqui embaixo. Vai dando coraçãozinho embaixo pro Instagram. Pro Instagram começar a integrar. Oh, Jesus, eu tô uma raiva. Língua presa. Vai dando coraçãozinho embaixo aí, ó, pro Instagram começar a entregar essa live pra galera aí, ó. É, Pronto. o Instagram tá boicotando a gente, cara. Porque, como Então, assim? não, é que dá uma hora, ele corta a live, sabe? Ele não deixa a live além de uma hora. Então, sobre Ah, o daí você Monte abriu Pelé, outro. cara, que ocorreu em 1902, ele já tava dando, ele já tava dando sinais ali no início do ano que o negócio não tava bem, né? Tipo, ó, tô Isso. querendo acordar, vocês fiquem espertos, o negócio aqui vai pegar fogo. Porque ali em torno ali de fevereiro, mais ou menos, já começa aquelas atividades iniciais de erupção, né? Começa a ter uma série de sismo, uma hora ou outra começa a ter um escorregamento ali. E já em abril, que vai ter um período de chuva assim bem intenso, então começa a ter uma série de deslizamento de fluxo ali, né? Já começa, uma galera ali já começa a morrer. Até que a gente chega na erupção em si, que foi em que dia? De maio? 8 de maio. É, no E caso essa ali, erupção, como? como é que ocorreu essa erupção? Como é que a população reagiu? É, O então, pessoal em estava janeiro esperando. já estava Em janeiro, esperando, só que foi negligência do governador e das autoridades locais, né? Um problema que a gente tem hoje em dia em vários casos de emergência vulcânica, mas nesse caso do Pelé, a erupção foi no dia 8 de maio, mas em janeiro já começaram a ter os sinais precursores, né? Um vulcão nunca entra em erupção do nada. E, assim, ele não era monitorado, mas já era conhecido como os fenômenos vulcânicos. Então já estava tendo um incremento dos terremotos de maior magnitude, as fumarolas em maior concentração. Fumarolas são os gases que saem nas regiões próximas do vulcão, né? Ou o aumento da temperatura das águas termais. É, e daí a população, assim, uma boa parte da população, quando começou os terremotos em janeiro, fevereiro, já foram para o sul da ilha ou mudaram de ilha, foram procurar os locais mais seguros, né? Só que o que aconteceu? Quando começou a ter um incremento dessa atividade e pequenas erupções, chuvas de cinza acontecerem, a comunidade começou a ficar assustada, né? E foi pedir esclarecimento para o governo do que estava acontecendo, se era segura aquela montanha, principalmente a população rural que morava mais próximo do vulcão, né? Quando você tem essas explosões vulcânicas, essa comunidade é mais atingida. Então, muitas deixaram seus lares na zona rural e foram para a capital para buscar refúgio, que era Saint-Pierre, né? E uhum, aí o que aconteceu dias antes? Essa cratera tinha um lago. Aí, de acordo com a proximidade do magma, essas pequenas erupções, essa água, desculpa, foi fervendo e gerando nuvens piroclásticas, quedas de cinza, e isso já foi alertando a população. E também quando teve uma erupção maior, toda essa água quando teve uma erupção maior, uma parte da é um cratera nome muito estranho o nome desse lago, é Tangsec, um negócio assim, né? não sei pronunciar, é francês. Esses nomes impronunciáveis aí da região. Então, quando teve uma erupção maior, uma pequena explosão maior, uma parte da cratera colapsou e toda essa água, esse lago dentro da cratera, essa água foi abaixo e virando um lahar, né? Então, ela foi devastando até uma comunidade de 25 pessoas morreram antes da erupção principal. Então, isso já foi alarmante. Todo esse lahar é essa água com detritos vulcânicos, com cinzas, E é rochas, uma água ela quente, né? desce a água quente, porque ela já estava ali em Água contato quente, com a erupção, com não é magma, uma né? água fria, diferente do que.
O pessoal acha uma água quente pra caramba. Inclusive, teve até corpo explodindo nesse processo, igual teve lá no Vesúvio, né? Isso. Teve uma galera lá que explodiu. E como é que as autoridades, assim, os governantes, todo o corpo da Defesa Civil reagiu em relação a isso? Ah, então, aí com esse lahar descendo o vulcão, né? Todo esse transporte de detritos, essa água caiu em alto mar, gerando uma mini tsunami de 3 metros de altura, invadindo ali o litoral e a região portuária. Então, isso fez com que a população cobrasse explicações do governo, o que estava acontecendo, porque a orientação era se manter na cidade. Por quê? Né? Porque isso já era dia 8 de maio de 1902, e no dia 10 de maio iam ter as eleições para governador, para governantes novamente, né? Então o governador não queria que essa população saísse da cidade para não ter que cancelar as eleições. Ele queria ser Fica reeleito. para O votar, que fica para votar. é até hoje, Nossa, né? eles vão votar. Sim. Inclusive, quando o pessoal começa a sair da cidade, ele manda a guarda para as principais vias de acesso, de entrada e de saída, para não deixar ninguém embora. Não, não vai embora Isso. não, vocês vão ficar. E Isso aí eles é estavam só uma sendo fumacinha, acusados. é só uma fumacinha, tá ok? E eles estavam sendo acusados de voltar para a cidade e serem presos, porque eles estavam alertando a população, eles estavam causando o pânico na cidade, que era para retornar e manter a tranquilidade. E o que o governador fez para que a população acreditasse nele? Mandou uma equipe técnica de científicos para subir o vulcão e ver o que estava acontecendo lá em cima. Só que esse lahar, essas erupções menores, já tinham extravasado um pouco da atividade vulcânica, mas não era a principal, que era o fluxo piroclástico, não tinha ocorrido. Então, essa equipe científica, que era composta por pessoas civis e um professor de ensino do ensino secundário, então não eram pessoas especializadas, não eram químicos, biólogos, não eram pessoas civis que foram lá, olharam o vulcão, viu que ele estava tranquilo e voltou e fez um relatório para o governador falando que a atividade já tinha cessado, que era só aquele maremoto de 3 metros de altura, a queda de cinzas e que não tinha mais problema nenhum. E daí o governador publicou isso em jornal para fazer com que a população acreditasse e ficasse ali. Só que um dia depois, o vulcão realmente entra em erupção com a nuvem piroclástica, e essa nuvem, a 300 graus Celsius, ela dizimou a cidade em 3 minutos, porque a capital O Saint-Pierre Lacroix, ficava... como é que fala o nome? É Antoine Lacroix? Como é que é o nome dele? De acordo com o francês, Antoine Que é Lacroix, o talvez. vulcanólogo, né? Ele dá uma diferença do que seria o fluxo piroclástico do que seria essa nuvem ardente, né? Para ele tem uma diferença isso aí. Essa nuvem ardente, ela seria um fluxo turbulento assim menos denso, ele seria mais rápido do que aquele fluxo piroclástico famoso, assim, o mais conhecido, né? Maior Essa questão temperatura. de dinâmica eruptiva, quem dá o nome é ele, né? Ele que vai dando nome aos bois, Isso. assim, esse aqui é um vulcanismo pliniano, aquele ali é o estramboliano, aquele ali é o fulano de tal, né? Ele estava lá nesse dia, né? Da explosão. As fotos que a gente tem é dele. Até que tem aquela foto, assim, daquela nuvem de cinza que está subindo, naquela primeira fase, quando tudo começa a explodir, assim, quem tirou foi ele, né? Isso, do navio, né? Ele relatou no seu navio, né? Uhum. E tem um negócio interessante nessa erupção do Pelado, que depois que. Do Pelado, né? Do Pelé que você chama. Pelé. Depois que aquela cratera lá explode assim, começa a sair um domo dali de cima, né? Isso. É Esses dias o que eu postei um vídeo assim de um iceberg, aí tem um navio assim saindo, um barquinho saindo do iceberg assim, quando a fé começa a subir um iceberg assim do nada. Você chegou a ver esse vídeo? Não, ainda não. É um iceberg que Vou ele lá começa a subir depois. como se fosse uma torre. Esse domo que começou a sair do Pelé é como se fosse esse iceberg, sabe?
Essa torre ela Aham. foi subindo. É uma lava quase solidificada já, né? Aquilo ali Isso tá é o. quente ainda. Tem uns que chama de domo, tem uns que chama de agulha de protusão, que ele é próprio do Pelé, né? Esse aí, vulcanismo, ele vai receber o nome de peleano, né? Eu tentei achar alguma foto assim, fora essa foto do Antoine, só que eu não achei. Só achei essa agulha que fica subindo, sabe? Essa agulha vai subindo. O pessoal estima que ela tenha atingido até uns 450 metros de altura. Essa agulha foi subindo, subindo, só que ela está quente. É isostaticamente desequilibrada ali. Então ela logo começa a deteriorar essa agulha, ela se erode logo de uma vez, sabe? E Uhum. essa agulha que foi subindo, ela começou nas bordas dessa agulha, desse, desse domo que vai subindo, aquele ali vai comprimindo os gases ali em volta, né? Por isso que essa É, ele serve nuvem como um tampão do conduto, né? é como se tivesse tá fervendo água numa chaleira, aí a chaleira só tem um lugar para onde pode sair a água ali, que é aquele orifício. Então essa nuvem ardente só tem para onde sair através desses escapes laterais, né? Então por Uhum. isso que ela fica mais destrutiva ainda, né? É uma bomba atômica. E esse Lacroix ali foi foda. Ele ganha até a medalha Volos, que eu te falei, né? A medalha Volos, É, se o pessoal não sabe, é como se fosse um prêmio Nobel da Geologia. Então só, ó, o fulano ganhou a medalha Volos, pô, o cara é foda. Quem ganhou? Foi o Smith, que foi o primeiro a ganhar ela. Aí o Bowie foi premiado, o Wilson, do ciclo de Wilson, o Mackenzie, o Wernick. Só gente grande assim para ganhar um negócio. O Antoine foi um desses. Ele ganha uns 15 anos depois dessa explosão. E o número de mortes assim nessa erupção do Pelé foi quantos, mais ou menos? 28 mil, aproximadamente a 30 mil. O Marcelo até mandou aqui, ó. Algum levantamento sobre o Lahar e o fluxo piroclástico sobre o qual os fenômenos levaram a maiores impactos nas populações vizinhas em termos de perda de vidas? Então, esse Lahar inicial, que foi precursor da erupção principal, ele soterrou uma cidade de 150 habitantes e outra comunidade de 25 habitantes. Então, os sobreviventes dessas comunidades foram até a capital, Saint-Pierre, e ali, quando teve a nuvem piroclástica e ela soterrou a cidade, toda a população da ilha estava buscando refúgio na capital, com o governador. Então, eles acreditavam que ali era o lugar mais seguro da ilha, né? Infelizmente. Então, grande parte, toda a população da ilha, na verdade, né? Estava concentrada na Morreu. capital. E daí, pelo Lahar, isso, umas 200 pessoas, e as outras 28 mil a 30 mil morreram na própria capital mesmo. De uma forma muito rápida, porque a capital era no pé do vulcão, localizado, acho que é 12 quilômetros, e essa nuvem piroclástica chegou a 13 minutos. Então, nem tinha como escapar ali, né, para nenhum lugar. O pessoal estima que a velocidade desse fluxo superou mais de 1.000 quilômetros por hora. Negócio Isso. supersônico, sabe? Primeira vez que eu li sobre a erupção do Monte Pelé, ou Pelado, eu coloquei pelado na cabeça e não sai mais. Primeira Pelé vez que barra eu vi o pelado. congelado, eu começava a olhar, eu falei, mano, mas o negócio tá dando indício ali em janeiro que vai pegar fogo, vai explodir. O pessoal ainda insiste na ilha, só que o pessoal insistiu na ilha porque o governador não queria que o pessoal fosse embora. Tipo, não, vocês não vão A embora. autoridade, ela passa segurança e você tende a acreditar, né? Até hoje Uhum. acontece isso. Em Toma caso cloroquina. de em caso de. Ali eram por causa das eleições, né? 2 dias antes da erupção, ele queria que a população permanecesse ali. O próprio governador não morava na ilha, morava na ilha vizinha, né? Ele foi até a ilha de Martinica para mostrar, ele e a esposa, para mostrar que era seguro. Vamos permanecer aqui todos juntos para a eleição, né? Que será daqui 2 dias. Então ele foi para demonstrar é, a segurança. Ele sabendo que não era, né? E hoje Uhum. em dia acontece também. Hoje, para você evacuar uma cidade, envolve política e altos gastos, né, financeiros. Algumas cidades, milhões de dólares.
Então, Se você os pegar Nápoles ali no pé do Vesúvio, pra você evacuar a cidade, você fale ela, né? Fale, porque assim, as indústrias, os comerciantes, eles não querem investir num lugar que pode apresentar esse risco, essa instabilidade. Ah, o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento. Então, quando o vulcão começa já a alarmar, dar os sinais precursores da erupção, a grande parte dos comerciantes, das indústrias fecham e já vão embora. Só isso por si só já falha a cidade, né? Dá uma queda na economia. E ainda se a população vai embora, aí o que eles tentam fazer é mediar, né? Mas hoje dá tempo de evacuar e sempre a prioridade tem que ser salvar as pessoas que moram ali, né? Porque na nossa cabeça o vulcão entrou em erupção agora, 6 horas da tarde, vai dar 8h30 da noite, morreu todo mundo, né? O negócio não é assim. Não, um vulcão que nem ali no Monte Pelé, ele começou a dar indícios, foi Em maio, fevereiro. né? Cinco, Fevereiro ele 4, 5 meses começou a antes. É porque não tinha as formas da vulcanologia moderna, todo esse monitoramento, né? Mas os fenômenos vulcânicos já eram conhecidos, porque em 1883 tinha ocorrido a erupção do Krakatoa, né? Ali recente, um período recente. Então eles tinham conhecimento dos riscos da montanha. Ali foi negligência no caso, né? E o do Vesúvio também, terremotos precursores, todos os vulcões, o incremento da atividade acontece de uma forma lenta. A ascensão do magma, da câmara magmática, ela vai ascendendo em superfície, no edifício vulcânico. Então, para isso, tem que ir ocorrendo os terremotos, para a acomodação desse magma, né? E ele poder preencher as fissuras para entrar em erupção. E também fumarolas, os índices de gases, Você temperatura chegou, da água termal. você chegou a trabalhar em alguns vulcões aqui na América Latina, não foi? Uhum. E o pessoal não quer ir embora, o pessoal quer ficar ali, né? Isso, principalmente na América Central, o que envolve são grandes períodos que o vulcão não apresenta atividade. Então, às vezes, o vulcão, no caso do Fuego mesmo, ele ficou na Guatemala agora em 2018, né? Que foi um acidente grave. O vulcão ficou 300 anos extinto, adormecido. Então, 300 anos são 3, 4 gerações, 5 gerações familiar. Então, se os meus bisavós nunca relataram uma erupção vulcânica, um risco daquela montanha, aquilo se torna só uma montanha, não um vulcão para mim. Então, quando a Defesa Civil vai falar com eles, fazer essas campanhas do conhecimento de risco, do perigo, muitos não acreditam, porque eles não têm relatos atuais, né? E também eles não vão sair porque é a terra deles. Os ancestrais deles estão ali, a história deles, eles construíram aquele lugar. Então eles tendem a não acreditar. Ou acreditar que os santos vão proteger eles, isso envolve dependendo da cultura, né? Tava vendo uma Pensamento reportagem, não sei se cultural, foi na né? Indonésia, acho que foi na Indonésia. Da erupção de algum vulcão ali, o pessoal morre, dá um jeito de sobreviver, dá um período de calmaria, todo mundo volta para a cidade. Volta. O pessoal É volta. que são solos muito férteis, né? E são regiões portuárias. Ali o caso de Saint-Pierre, na Martinica, do Pelé, do Krakatoa e do Vesúvio, são regiões portuárias, principalmente nessa época do comércio, né? Das navegações. Então, são pontos estratégicos e também águas termais, praias, o que faz com que essas comunidades queiram viver ali, né? Por qualidade de vida mesmo. E quando você vai entrar no vulcãozinho, dá um certo de medo, assim, tô com medo, entro ou não entro? Então, dá, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque a gente só entra em caso de não a turismo, né? Em caso de coleta de amostras, isso que eu ia falar para vocês. Tem muitos vulcões hoje em dia que são extintos ou ativos, mas eles são parques nacionais, então você pode caminhar ali, escalar eles em segurança. Só que quando os vulcanólogos entram dentro da cratera para coletar amostras de gases, da água, do lago cratérico, da temperatura do solo,
ou das rochas ali. Então, só entra em caso de extrema necessidade porque você está se expondo ao risco. Por mais que aquele vulcão seja monitorado, cada vulcão se comporta de uma forma única. Então, às vezes, você está estudando o vulcão há 20, 30 anos, aquele vulcão específico, mas às vezes um dos sinais precursores que ele vai dar antes de entrar em erupção, você não sabe. Então, a recomendação é que você entre, colete e fique o menor tempo possível dentro do vulcão, né? Dentro da cratera. Até porque leva um tempo hábil. Você sobe o vulcão, geralmente você desce a 400, 600 metros e faz a coleta e ainda tem que ter o tempo de retorno, né? Em caso de erupção, você tem segurança. No conduto central dele, ninguém estava esperando, só que do nada o vulcão entrou em erupção. O Galera, na Como é que foi Colômbia. esse caso aí? Ah, então estava tendo essa erupção interessante. Estava tendo um workshop, se eu não me engano, em 1991. Agora me pegou a data. E o que aconteceu? Esse workshop era de vulcanólogos, eles estavam lá para estudar o vulcão Galeras, na Colômbia. O vulcão já estava apresentando sinais de atividade, e daí um dos dias desse workshop era para ir até o vulcão coletar as amostras. Então foram vários vulcanólogos, se eu não me engano, 11 russos, costarriquenhos, colombianos, mexicanos, Estados Unidos, entraram no vulcão e eles estavam coletando amostras, só que eles demoraram muito tempo lá dentro. O indicado é você entrar, coletar amostra e sair. E eles permaneceram um bom tempo ali dentro, um grupo saiu e o outro ficou ali coletando amostra. E o que acontece? Logo Galeras, ele é um vulcão que antes de ele entrar em erupção, ele tem uma característica precursora única dele. Ele emite um sismo, um terremoto, e quando o sismógrafo registra, ele tem um desenho de um parafuso chamado tornilho, né? Então, para o Galeras, esse é o sinal precursor que ele vai entrar em erupção. Só que quando teve esse terremoto, eles já estavam dentro do vulcão. E daí o pessoal em terra, né, do observatório, registrou, olhou esse terremoto e de repente deu uma pequena explosão. Então esse terremoto, o tornilho, que é registrado em sismograma, né, é o sinal precursor de uma erupção. E infelizmente eles estavam no local e vieram a óbito. Não, eu estava até comentando contigo que eu acho que foi no Santa Helena, naquela explosão lá de 1980, que um cara. Você sempre falou para mim, não, o cara estava lá registrando no rádio, o pessoal estava esperando que o fluxo ia para um lado X, só que o fluxo ali ocorreu através de um escape lateral de falhas ali, veio direto na direção do cara, né? Isso. O cara Ele tava tempo achava de que falar, estava. foi lateral, o escape lateral, morreu. O vulcão entrou em erupção. Ele achou que estava seguro, né? Era um vulcanólogo que estava registrando no parque. Então, eles já sabiam que o St. Helens ia entrar em erupção. Só que e o vulcanólogo ficou lá para registrar no rádio. Está acontecendo isso, estamos sentindo tremores. O vulcão entrou em erupção. Só que como foi de grande magnitude, isso em 1980, né? E nos Estados Unidos. Foi de grande magnitude, parte do edifício colapsou. Então, essa nuvem foi projetada para cima dele. E ele viu a nuvem vindo na direção dele, né? Então, em 1980, ele não tinha ainda o conhecimento, era início dos estudos vulcanológicos, de monitoramento. Então, muitos morreram, relatando as erupções, né? Tem até no livro do Grotzinger, lá, o Para Entender a Terra, que ele relata um caso assim na década de 20, junta dois russos, como sempre Você russo, falou né? Eles deram um jeito de montar um barquinho. É a um vulcão história. na Rússia assim, que ele está em erupção sempre, né? Ele corre através de um tipo de um rio de lava. Aí os caras entrou nesse fluxo de lava e ficou lá coletando amostra. Tipo, eu procurei alguma coisa no Google, não achei nada, só vejo essa menção no Grotzinger. Os A caras lá temperatura da remando, lava é 1000 graus Celsius, né? Eu os caras acho lá remando em difícil. cima do navio, tá ligado? Do barquinho, aliás. É um povo muito louco, cara. Quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, o pessoal dizia que congresso de vulcanólogo, você chega lá, só tem a galera deformada, né? A galera faltando um Não, braço, faltando dedo. mas exige um pouco de coragem. Tem que ter. Uhum. Mas é pro bem da sociedade, a gente faz por amor mesmo. Todos os vulcanólogos que eu conheço têm uma grande paixão por vulcões. Completamente fascinados.
E né? tem Só que tem que ter, tomar porque cuidado, né? é um trabalho que exige bastante. Ah, vamos encerrando por aqui, já foi quase 1 hora e meia de live, foi tempo Eita! pra caramba. A gente fez Vocês quase um gostaram? Vocês podcast têm aqui. alguma dúvida? Hã? Eu estava Quem olhando aqui tiver as dúvida aí, perguntas. manda dúvida aí que a nossa vulcanóloga tá à nossa disposição agora. Olha, eles estão perguntando se tem como deixar gravado. Perdemos a live, a primeira ou não? Não, tá carregando lá no IGTV, depois eu vou salvar ela, te passo. Ah, então ela vai ficar salva. Aí o Percy lá do Terra Negra, valeu pelo apoio aí, mano. Pessoal Obrigada a todos aí, que participaram. Estou lendo aqui as perguntas. quem tiver pergunta aí pode ir mandando, gente. Olha a importância dos sismólogos. A Eveline mandou aqui, ó. A importância dos sismólogos no monitoramento das atividades vulcânicas. Importantíssima, porque um dos sinais precursores são os terremotos. E não adianta você sentir o terremoto e alguém tem que ter ali para analisar. E quem analisa esses terremotos são os sismógrafos. Eles ficam em observatórios sismológicos, são estações sismográficas localizadas em pontos estratégicos, né, próximos ao vulcão, ou no caso do Brasil, essas redes sismográficas são espalhadas por todo o país, e quando tem esse registro da Terra, esses terremotos, quem analisa em observatórios são os sismólogos. Lá onde eu estudei, lá Importantíssimo. onde eu formei, tem uma estação sismológica lá. Nem Aonde? sei onde que é lá. Lá em Caçapava tem uma estação lá, tá Tem, hoje em escondido. dia. Todo o Brasil é muito bem monitorado hoje. A rede está crescendo, mas já tem estações em praticamente todos os estados. Acho que é isso. Você está vendo mais alguma pergunta? Não, não chegou mais nada aqui não. Eu vi um pessoal da América Central entrando ali, falando espanhol, não estou entendendo, né? Eu vou ver se eu consigo colocar legenda para eles, né? Em espanhol. Vai ser um trabalhão, gente. Mas é conhecimento. Olha lá, Rede Uhum. Sismográfica Brasileira. Obrigada, Eveline. É, tem vulcão no Nordeste brasileiro, vocês sabem. Em Tem todos os. aquele, tem aquele sistema de vulcanismo ali do Fernando de Noronha, né? Só que eu não tenho muito, só que eu não domino muito bem como é que esse sistema vulcânico ali se formou. Fernando de Noronha é um vulcanismo relativamente jovem, acho que ele tem uns 20 milhões de anos, 10 milhões de anos. Você já viu alguma coisa sobre ele? Não, ainda não. Eu sei que é Ilha da Trindade também. São Mas já, ilhas já pega mais do vulcânicas Espírito ali. Santo, né? É. Já li Mas o que eu alguma sei, coisa, mas assim não. Hã? sobre o Fernando de Noronha, eu não sei se a fonte ele está ativa, se está extinto, se ele está dormindo. Não, só sei que ali tem um sistema, não sei se ele está pegando um sistema de fratura ali. Ah, o Percy falou aí, a hotspot lá. Isso, hotspot. Acho que ele é do Mioceno, né, Neógeno, uns 15 milhões de anos por aí, para mais ou para menos. Segura Aí um então, pouquinho, entender. acha mais alguma coisa aí? Vocês que mandam. Se Pessoal, tiver a alguma gente pergunta, lá, você acha que o pessoal te mandou alguma coisa? como? Não, eu tô lendo aqui junto com você, ó. Noronha. Noronha está extinto, antigo hotspot, composição alcalina. Muito obrigada. Essa série alcalina é típica de hotspot, né? Isso. Que é monitorando a sismologia das barragens do Brasil também, né? Isso, muito interessante o perfil também da Seismológica, ela fala também de terremotos, se vocês quiserem dar uma olhada no perfil dela, é muito bacana. Ela é especialista e trabalha no Observatório Sismológico da UNB, é bem interessante. E é muito importante isso, vir mostrar o nosso trabalho e divulgar dicas para os estudantes futuros vulcanólogos. Divulgar e difundir a nossa pesquisa, o nosso trabalho aqui na rede social, né? E também encorajar outras pessoas que têm esse sonho de estudar terremotos, vulcões ou áreas das ciências da Terra, né? Para seguir
Aí o Na pessoal zona do Terra Negra aquecida. lá, eles foi subir o vulcão Lascar lá no Chile. Eles fizeram um vídeo bacana e tem lá no YouTube, dá uma olhada depois. Isso, Terra Negra, tem lá fantástico. a expedição deles lá. A Glaucia perguntou se tem vulcão no sul do Brasil. Vulcão tem, só que tá extinto já. É aquele É, sistema de vulcão que ocorre aqui no final do Cretáceo, início do Terciário, tem uma série de diatremas ali, que é o conduto central, né? Então, o que tem de vulcão aqui já está tudo extinto. Que eles pegam aqui do Sudeste, tem até um alinhamento que a gente chama de Ossos Cabo Frio, que ele vai seguindo um alinhamento assim de uma. Ele vai seguindo uma linha de vulcões assim, de caldeira vulcânica, só que já está tudo extinto. Que é também é. caracterizado por grandes derrames basálticos ali, né? Esses da formação Serra Geral já é mais antigo. Depois do Serra Geral ainda tem outro evento vulcânico ainda. Só que vulcanismo ativo aqui no Brasil não tem nada, né? É, a gente se encontra no centro de placa tectônica, né? Geralmente o vulcanismo ele é encontro de placas, é borda de placas tectônicas, então não temos esse tipo de atividade, né? O vulcão Não mais tem. antigo é o do Amazonas. Isso Tipo, mesmo. depende. Tipo, Livre puxando, vamos ver doente. se você está falando de estrutura vulcânica, você está falando de depósito vulcânico, né? Depósito vulcânico de origem vulcânica que eu sei, os mais antigos são os Greenstone Belts lá do Crato Amazônico, que aí já é arqueano, já é 3.2 ali, que a gente chama de Greenstone Belts, já é crosta-oceânica metamorfizada, é coisa antiga pra caramba. Ali no Crato Amazônico também tem muita coisa antiga. Agora, de estrutura vulcânica, aí lá não é lá não, já é em outros lugares. De depósito vulcânico retrabalhado, os mais antigos que eu sei aqui no Brasil, tá ali no Crato São Francisco. Aí Não temos no vulcanismo, mas temos alguns abalos sísmicos, isso mesmo, de baixa magnitude. De Esses abalos 3. sísmicos lá no Nordeste, ele está condicionado ali com uma falha de transcorrência ali que está sendo influenciada pela dorsal ali, né? Então aquele É morro isso da mesmo. Borborema está sendo sorguido. Aquele morro da Borborema está sendo sorguido, aqueles ventos alísios que vêm lá do oceano, eles é fechado no morro da Borborema, então tem aquela chuva orográfica naquela região de Natal, enquanto a região atrás do morro da Borborema fica tudo seco ali, porque a chuva já foi toda barrada. Aí você já entra na Caatinga, já entra no sertão. Aí esses vulcões esses sismos que estão ocorrendo ali estão relacionados a esses sistemas transcorrentes aí. Tem também a zona É. de terremoto Goiás-Tocantins, que já está mais encaixado no lineamento transbrasiliano, que vai cortando o Brasil inteiro. A USP lançou uns vídeos massa sobre o mapa de ocorrência de terremotos no Brasil. Eu até peguei e coloquei Ah, no IGTV aí, se vocês quiserem ver. vou dar uma Eles olhada construíram também. um mapa de ocorrência de atividade sísmica no Brasil. O alinhamento transbrasiliano também é um dos fatores, verdade. É, vai chegar, o jeito que a gente está andando aqui no Brasil, no mundo, vai chegar ali em dezembro, o alinhamento transbrasiliano ele vai ser ativado, vai separar o É, Brasil, vai ter extinção em massa, 2020 apocalíptico, tá vai difícil. chegar dia 31 de janeiro, você vai ver o irmão gêmeo do meteoro que extinguiu os dinossauros chegando aqui, sabe? Então, vamos fechando aqui que minha bateria já está quase acabando. Obrigada a todo mundo pela presença, pelas perguntas. Obrigada A pela gente, participação. a gente agradece a presença de todos vocês aí. E o que você daria de dica para alguém que quer seguir esse ramo aí da vulcanologia, trabalhar com vulcão ativo, né? Porque tem a diferença Então, de você trabalhar com depósito vulcânico, que é o que a gente faz aqui no Brasil. A gente vai isso. lá, estuda Serra Geral, estuda esses vulcões do final do Cretáceo, estuda umas líquidas mais antigas aí do
do Paleoproterozoico, mas estudar o vulcão ativo em si já é uma coisa completamente diferente, né? Então, para vulcanologia, no caso, eu sou formada no Brasil, na Universidade de Brasília. Eu fiz geologia lá e me formei também como mestre, né? Então, o que eu consegui, para quem quer trabalhar com vulcanismo ativo, tem que sair do país, né? Ou estudar no Brasil com algum projeto, que nem eu consegui fazer um intercâmbio com a Universidade de Florença, aqui na Itália, para estudar uma caldeira, a erupção, a caldeira de Látera, uma erupção de 120 mil anos atrás. Então, você consegue fazer essas parcerias através das universidades, né? Mas tem o custo também, tem que pegar e conseguir uma bolsa, uma ajuda financeira, geralmente a CNPq, a CAPES, elas fornecem, né? Finatec, fornecem esse auxílio para esse tipo de projeto. E também sempre você tem que complementar a sua grade curricular, né, com cursos no exterior, com workshops, participar de congressos para acompanhar as novidades, porque o nosso país eles não reporta assim, muitas notícias do que está acontecendo na vulcanologia fora, né? Então tem que participar e estudar por fora mesmo desses cursos. E hoje em dia, eles fornecem muitas becas, que eles chamam, né, as bolsas de estudo. Então, se você tem que aplicar o seu currículo, uma carta motivacional, e eles vão colocar você para concorrer a um número de vagas, 5, 10 bolsas. E são cursos excelentes, principalmente em monitoramento vulcânico. Tem cursos de deformação vulcânica que vulcanólogos da Itália e da Islândia fazem na Islândia. Então, você pode ir até lá, sempre tem no verão ou no inverno, passar 2 semanas estudando esse tipo de monitoramento. A deformação vulcânica é quando esse magma está ascendendo em superfície, né, dentro do conduto vulcânico, o edifício ele vai inflando, então você tem como monitorar a parte, mensurar isso, os centímetros, os metros que esse edifício está se inflando, e você vai conseguindo dimensionar onde que está a câmara magmática, se o vulcão está prestes a entrar em erupção ou não. Você pode estudar em parceria com os observatórios sismológicos, que nem eu fui estudar terremotos na Costa Rica, no Obsicore. Então, são instituições que estão abertas a receber, principalmente brasileiros. Hoje em dia a gente tem essa parceria, né? Até mandar um e-mail, se você não é de nenhuma instituição, mandar um e-mail, por exemplo, para os observatórios, para a INDV, que é o Instituto Nacional de Vulcanologia e Geologia aqui da Itália. Você entra em contato com esses técnicos, com esses vulcanólogos e fala: eu quero aprender um pouco de monitoramento, analisar um sismograma, analisar como é a deformação vulcânica, eu quero participar de coletas de gases no vulcão Etna. Você pode acompanhar, eles são abertos a isso. Ou participar também de cursos, tem cursos de geoquímica vulcânica, de fluidos, tem hoje em dia alvo. Foi o que uma amiga minha da Unipampa fez, ela fez mais ou menos isso aí. Ela estava Você estudando comentou. Unipampa, ela queria trabalhar com vulcanismo, só que ela não queria trabalhar com depósito, né? Não queria trabalhar com rocha, Antigo, ela queria trabalhar, criatividade. ela queria atividade. E aí lá na faculdade um vulcanólogo lá da Argentina uma vez foi dar uma palestra lá, e ela ficou interessada assim, meteu louco, mandou um zap pro cara, mandando um e-mail, né? Mandou um e-mail, pedindo se o cara poderia fazer uma orientação com ela no TCC, alguma coisa. Aí ela acabou transferindo a faculdade dela, ela saiu, transferiu o curso da Unipamp e foi estudar lá em General Roca, lá na Argentina. Aí agora ela está Isso monitorando o vulcão, né? Ela está é uma monitorando, realidade. ela tá monitorando o escape de gases que está tendo em alguns vulcões, que eu não lembro o nome. Ela quase morreu esses dias lá. Esses dias não, É esses anos, eu te perigoso. contei. Ele foi É subir o perigoso, mas faz vulcão, parte. foi subir o vulcão para coletar gases, e do nada começou a ter uma avalanche. Aquela avalanche veio na direção do grupo, sabe? Veio vindo, ela ficou assustada, não conseguia, não tem pra onde você correr, cara. Avalanche é um negócio grande, assim, não um carro que vem nessa direção. É uma montanha de neve, né? E ela ficou parada. A sorte que 200 metros de distância a avalanche parou e eles sobreviveram ali. Aí teve outro caso também que ela subiu o vulcão lá, coletou gases, deu 2 dias depois o vulcão entrou em erupção. Aí tipo, é É o um que negócio acontece, assim, né?
Você se perguntou, Uhum. mas um vulcanólogo quase morreu ali. Antes do vulcão entrar em erupção, eles não sabia? Só que o que acontece? Essas coletas, elas são feitas com uma certa frequência. Se o vulcão está como é que ele fala? Sem sinais de erupção vulcânica, essas coletas são feitas uma vez ao mês, a cada 2, 3 meses, e são feitos relatórios, né? Mensais, semestrais. Então, quando o vulcão está aumentando, incrementando a sua atividade de fluxo de gases, tem que coletar quase diariamente. Você vai lá, faz as coletas todos os dias para entender o que está acontecendo, o que está gerando esse incremento. Então, tudo começa a ser intensificado, os sismos, os gases, os lahares acontecem, e às vezes você está fazendo a coleta para poder analisar todos os dados num todo, e você está sujeito a esse tipo de risco. Graças a Deus, hoje temos os drones, né? Então, os drones estão fazendo dando um grande apoio nessa coleta, principalmente de gases, e analisar a pluma vulcânica, aquela nuvem que sai, a temperatura dela. Hoje a gente consegue fazer com equipamentos mais distantes, para garantir a segurança, né? Mas A nem coisa, todas. a coisa hoje está bem mais acessível do que uns anos atrás, né? Só que são equipamentos caros, né? Então, países menos desenvolvidos não têm acesso a eles, só se forem doados. Ou o que acontece? O vulcão começa a ter incremento da atividade ali, e daí vem os órgãos internacionais, né, da Grã-Bretanha, Itália, Espanha, e mandam técnicos e equipamentos para analisar o vulcão. Só que às vezes não é em tempo hábil, né? Não chega em tempo hábil e a catástrofe ocorre antes. Então, esses países, Guatemala, Equador, assim, El Salvador, eles dependem de doações e financiamento externo, porque é monitoramento caro. O caso do Vulcão Fuego, em 2018, recente, foi por causa disso. Eles tinham um sismógrafo no edifício vulcânico. Não tem como você monitorar um vulcão assim. E daí a população dormindo, entra em erupção, eles foram devastados por um lahar, e você não tem como monitorar, você não tem equipamento, você não tem dinheiro, então é importante. Não Nesse basta só caso aí, a equipamento. população morreu dormindo também, não foi? Foi de madrugada esse Dormindo. caso. Num O pessoal nem domingo. sabe de onde veio o tiro. O pessoal nem sabe do que morreu, né? Não, ali a população, no caso do Fuego, era 300 anos que ele não entrava em erupção, né? Então ele era considerado extinto. Só que assim, foi dando os avisos, só que olha os sinais precursores, né? Era um domingo, 9 horas da manhã, o que aconteceu? Era a época, maio, né? A época mais chuvosa da Guatemala. Então já estava chovendo muito, o céu estava coberto, você não tinha visibilidade. Quando o vulcão começou a entrar em erupção, essa nuvem piroclástica foi em altas, acho que foi 15 quilômetros de altura, se eu não me engano, foi em altas altitudes, e a Defesa Civil, a população não sabia o que estava acontecendo. Eles não viram a nuvem piroclástica. Então, as condições climáticas também favorecem para uma catástrofe, né? É domingo, todo mundo em casa, 9 horas da manhã, já está todo mundo. Dificilmente as pessoas estão na rua, né? No domingo, esse horário. Mais as chuvas intensas, então você não tem noção da visibilidade da coluna. Quando você vê um lahar tá vindo na sua direção e você não tem para onde ir, porque ele vem a 200 quilômetros por hora, não tem como escapar, né? Nem a Defesa Civil conseguiu perceber o que estava acontecendo e nem monitorar, porque com o sismógrafo você não consegue monitorar, né? Acontecem muitos saques nessas regiões de equipamento, infelizmente. Eles não sabem para que serve o equipamento, né? Não são orientados e tem roubo deles, ou equipamentos danificados. É a realidade desses países, E infelizmente. tudo caro, né? Equipamentos caros, milhões de E dólares. eu troco isso aí por um punhado de bala, né? Como? Pega um Ah, equipamento sim. caro desse e vende por um preço de banana. É o mesmo caso das boias na Indonésia. O pessoal de 2018 sofreu com esse tsunami, né, da erupção do Krakatoa, porque depois daquela tsunami de, não sei se vocês lembram, de 2004, que morreram mais de 250 mil pessoas ali no Pacífico,
foram instalados sistemas de boias, porque quando vem a propagação da onda, consegue detectar essa movimentação e até ela chegar na costa, consegue evacuar a população e ter o sistema sonoro, né, alerta. Então, alarme, eu quis falar alarme barra alerta. E daí daria tempo de evacuar a população. Só que o que acontece? Eles roubam as boias, ou que nem de 2004 para 2018, esse sistema tem que ser controlado. Ele estava danificado, né? Infelizmente. Aí, ó, 30 mil dólares numa região onde 30 a mil moeda é dólares. desvalorizada. 30 mil Uma dólares estação. numa região onde a moeda é desvalorizada, você faz chover. E isso é uma estação. Para você monitorar bem o vulcão, você precisa no mínimo 3 estações para fazer uma triangulação. Então, olha aí, o preço é caro. 30 mil dólares aqui no Brasil é 150 mil conto. Eu faço chover, gente. Eu viro High Society. Aí, vamos despedindo do pessoal por aqui. Minha bateria não vai aguentar Obrigada. muito tempo. Muito obrigado, gente. Dá um tchau pro pessoal aí. Obrigada, gente, pela participação. Vocês ficarem com a gente. Quanto tempo a gente está na live? 1 hora e Quase 2 horas. 40. Quase 2 horas. Obrigada. Vocês que lutem, Gente, né? Obrigada. Espero que vocês tenham aqui. gostado. Hã? Fechei aqui. Então, gente, muito obrigado aí por ter tido a paciência de acompanhar a gente até aqui esse presente momento. E a gente se vê numa próxima ocasião aí. Muito obrigado. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal lá no YouTube. O link está na bio. Ajuda a gente aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!